A paz do Senhor Jesus, irmãos. Motivados? Pode tomar o teu assento, fique à vontade, nós vamos ler bastante. Então, por esse motivo, pode ficar assentado. Irmãos, explicando aqui, justificando o meu atraso, na verdade não foi um atraso, né? Passei aqui na igreja pela manhã, o irmão João já estava aqui orando. Eu e o nosso cooperador Luiz, nós estávamos atendendo uma demanda na nossa cidade e por esse motivo cheguei agora há pouco aqui no culto. Amém? E nós víamos... Nossa, que bonita essa imagem! Glória a Deus! Eu vou, a partir de amanhã, uma série de vídeos nas nossas redes sociais com o tema Última Semana de Jesus. E eu vou narrar, provavelmente vou pedir ajuda para alguns irmãos, porque a correria está muito grande. E eu vou narrar como foi a última semana de Jesus até a crucificação. Os detalhes, né? O que Jesus fez na segunda-feira, sabendo que ia morrer na sexta, ser crucificado. O que ele fez na quinta-feira, sabendo que na sexta ele iria já para a cruz. Então, eu vou tentar, eu e o presbítero William fizemos um curso há algum tempo atrás, e vamos usar esse conteúdo para abençoar os irmãos com esse conhecimento. Amém? E aproveitando, já que o diácono Mateus já projetou, nós terminamos, dê glória a Deus por isso, a carta aos Hebreus. Né? Estudamos todos os capítulos da carta aos Hebreus e quarta-feira que vem nós vamos começar uma outra temática, preparando a igreja para uma experiência com o Deus Espírito Santo. Então, a partir de quarta-feira, nós vamos iniciar a temática, diga comigo, rumo a Pentecostes. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de? Não. Manutenção. Porque o fabricante não erra. Agora o pentecostal para de fazer manutenção. Nós vamos falar sobre rumo a Pentecostes, preparando a igreja, porque serão apenas 4 quartas-feiras e vamos iniciar o estudo sistemático do livro de Atos dos Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Amém? Então diga assim, meu pastor vai me exortar agora. Responde para mim, por que você não está vindo no culto de quarta-feira? Eu não quero mais desculpa, ok? Pastor, eu saio do trabalho, chegue 8 horas, venha cheirando avanço, mas venha. Amém? Pastor, toda hora do culto eu tenho uma dificuldade. Vença a dificuldade. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga, eu sou adorador. A palavra adoração, em uma das suas raízes hebraicas, é adorador. Adorador, ou adoração. Ação em meio à dor. Adoração. Qual é a ação do cristão em meio à dor? Louvar a Deus. Está doendo? Está difícil? Adore a Deus. Então, irmãos, quarta-feira, eu quero chegar aqui na igreja motivado, eu quero olhar para a sua cara e tomar um café depois do culto com você. Amém? E aproveitando, estou sentindo a falta de muitos irmãos. Eu acredito que alguma é questão de saúde. O irmão Fábio mesmo, a irmã Luciara, sentindo muita falta deles. Cleiton veio hoje, né? Eu vi ele aí, já ia buscar ele para dar-lhe um cascudo bem dado, né? Ovelha com liberdade a gente pode dar cascudo. Então, esses irmãos, ligue para eles também, mande mensagem, pergunte se está tudo bem, ore por eles. Irmão Marcos, né, sempre senta ali, já não vejo há alguns dias, e é importante a gente ter essa preocupação. E um último pedido, jovens, cadê eles? Pastor Lucinei, Eric e os irmãos do discipulado, participem dessa ação social. E você que pode. Como a diaconisa Thaís falou aqui, da outra vez, irmãos, eu coloquei eles nesse projeto aí, e eles tiveram que sair daqui de Amador 5h30 da manhã. Pegaram o trenzinho lá embaixo, encontraram com a igreja ICAP lá de Alphaville, lá em Barueri, e ficaram o dia inteiro lá na Liberdade, voltaram de trem, chegaram aqui em Amador, quando o Patrick estava, quase 10 da noite, com malas de chocolate. Então eu peço que você vai ganhar alma para Jesus nesse dia. Você crê nisso? Eu creio. Amém? Então já agradecendo as orações, o pastor Igor está em casa.
Amém? O tratamento vai continuar, mas ela está em casa. E eu quero pedir à igreja que ore pela mãe da pastora Ana, que está, a pastora Ana faz aniversário hoje, né? Parabéns, Ana! Né? Mas vamos orar pela mãe dela também, questão de saúde. Quando você for hoje, apresente ela em oração. Irmãos, as mulheres da igreja abram a Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 27. Continuem motivados com o teatro, continuem motivados. E as irmãs, os irmãos do coral, a minha ideia seria, depois dessa apresentação aqui na igreja, sabe, Geliade? Sei lá, o coral era na frente do hospital, de licença lá, para o responsável do posto. Olha, nós vamos fazer uma homenagem para os funcionários que trabalham aqui, 10 minutinhos. Queria cantar um hino aqui, evangelizando, sabe? Acho que é uma abordagem bacana. Ou na estação, na hora do pico, quando o trenzinho chega, parar ali e cantar esse hino. Eu tenho certeza que gente vai ser liberta e curada ali em nome de Jesus. As irmãs acharam, amém? No 3, você vai ler mais alto do que o choro dos corintianos, amém? 1, 2, 3. Agora, João capítulo 20 e o versículo 30. Cadê os homens da igreja? Tem varão aí, Luiz? João? Tem? João capítulo 20, o versículo 30. Os homens vão ler em alto e bom tom. 1, 2, 3. Deus abençoe. Jesus em Hebreus 13:8, que foi pregado aqui na quarta-feira, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Enquanto a pregação acontecia, nós também falamos sobre depressão, que depressão é excesso de passado, amém? Ansiedade é excesso de futuro e estresse é excesso do presente. Então Jesus é o mesmo ontem, te cura da depressão. Jesus é o mesmo hoje, te cura do estresse. E Jesus é o mesmo sempre, te cura da ansiedade, porque Ele cuida do seu povo. Amém, querido? Eu recebo cura em nome de Jesus. Para a ansiedade que não é minha, mas às vezes quer me pegar e estar repreendido em nome de Jesus. Em João capítulo 11, é uma passagem muito conhecida. João capítulo 11, o versículo 1. Ele traz uma história que todos aqui conhecem, que diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha o Senhor e lhe tinha enxugado os pés com os seus, cujo o irmão Lázaro estava. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está aquele que tu... Olha só, no presente, está enfermo, mas tu o ama. Você pode estar enfermo aqui hoje, Ele continua te amando. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta não é para, mas para que o Filho de Deus seja por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam e tornas. Você voltaria no lugar que você foi ameaçado de morte? E que tacaram pedra em você? Jesus voltou. Pergunte por quê?
Porque ele amava Lázaro. E Jesus vai voltar. Pergunte por quê? Porque ele ama você. Amém? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste. Mas se andar porque nele não há. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, mas você vai ser despertado hoje. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará. Olha a comunicação. Para os discípulos, Lázaro estava morto sem retorno. Para Jesus, ele dorme. Toda vez que você vê o termo dormir aparecer na Bíblia, provavelmente está falando de pessoas salvas, os que dormem no Senhor. Moisés dormiu, Abraão dormiu. Amém? Mas Jesus dizia isto da sua. Eles, porém, cuidavam que falavam do seu repouso Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com discípulos: vamos nós também Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4. Quantos dias passou até agora? 6. Ele ficou 2, lembra? Com mais 4? 6. Que estava Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha sair ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em. Quantas não ficaram assentadas em casa? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus Você crê que o que Jesus pedir ao Pai, Ele vai conceder? Hebreus 7:25 diz que Jesus está sentado à destra do Pai e vive por interceder por nós. Sabe o que Jesus está fazendo agora? Pedindo ao Pai por você. Teve resposta na casa de Lázaro? Na sua vai ter? Vai ter. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último. Disse-lhe Jesus: eu sou a. E a. Quem crê em, ainda que esteja morto, e todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chamando-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-no dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e disse-lhe: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e Jesus. Disseram, pois, os judeus: veja como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, era uma, e tinha uma posta sobre. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira, porque já é de 4. Disse-lhe Jesus: não
te tenho dito que se creres, verás. Tu crê, irmão? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: eu bem sei que sempre Deus te ouve, irmão. Mas eu disse isso por causa da que está em, para que tu me. E tendo dito isso, clamou com grande voz. E o que fora defunto, tendo as mãos e os pés, e o seu rosto envolto num, disse-lhe Jesus: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto que Jesus era, creram nele. Pai, em nome de Jesus, me usa com maestria hoje, por amor do teu nome, para a edificação da igreja. Me ajuda a me esvaziar de mim mesmo, me dá uma palavra revelada essa manhã, Pai. Uma palavra sobrecarregada de unção, de poder e autoridade, e que a tua igreja saia daqui energizada com fogo para viver os últimos dias na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, amém. Jesus e a sobrenatural ressurreição de Lázaro. Ressurreição é diferente de ressuscitação. O túmulo de Lázaro, quando vocês forem para Israel tirar férias em breve, amém, Stephanie? Vocês vão ter que correr aonde o túmulo de Lázaro se encontra. Pergunte por quê? Porque até as 11 da manhã você vai conseguir entrar. Depois das 11, você não vai entrar mais. Por quê? Porque é uma caverna. Então, eu não lembro exatamente o número de degraus. Eu aprendi isso com um amigo, rabino. Os degraus dessa caverna são escorregadios, porque é um ambiente muito úmido, ele é cheio de lodo. O sol até as 11 da manhã consegue iluminar aquela caverna. Mas depois das 11, o sol começa a mover-se para o meio-dia, então fica escuro, então ninguém mais consegue entrar ali, a não ser com aquelas pessoas que já conhecem e têm o treinamento adequado para entrar naquele espaço confinado. Então, quando você for para Israel tirar férias lá em Betânia, corre lá no túmulo de Lázaro para ver o tamanho do milagre que Jesus fez. Se eu não me engano, é quase 43 ou 44 degraus. Então, quando Jesus faz esse milagre, tem muitos segredos aqui que servem de orientações para a nossa vida. Betânia, que é muito conhecido hoje, é uma cidade que é no árabe chamada Lugar de Lázaro. Diga, Lugar de Lázaro. Ela fica a cerca de 3 quilômetros a leste da Vila Velha, que está em Jerusalém, e próximo do Monte das Oliveiras. Betânia, possivelmente em hebraico, significa casa de Ananias, ou lugar de figos verdes, ou ainda casa de pobres. E é nessa cidade que existe uma casa. É a casa mais antiga daquela região. Essa casa está lá há cerca de 2000 anos. E é justamente a casa de Marta, Maria e Lázaro que você vai ver quando tirar férias. Amém? Vocês estão meio sem fé para ir para Israel, né? Eu vou. Eu e minha família vai. E vou comer as tâmaras que não estragam no deserto. Amém? Betânia é mencionada muitas vezes na Bíblia. Essa aqui, irmã, mais ou menos 12 vezes a Bíblia apresenta. Mas, com o passar dos anos, irmãos, outras cidades, em homenagem, em referência, em lembrança, Sônia, também começaram a ser chamadas de Betânia. Hoje, Betânia chama-se lugar ou Lazaria, que é o nome que essa cidade tem hoje. E ela está muito perto, irmão João, dos portões de Jerusalém. E aqui, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês é, diga comigo, lembre-se da sua humanidade. Nós somos seres humanos. Nós temos limite. O corpo sente o cansaço. Quem aqui não sente o cansaço? O corpo sente o efeito das circunstâncias do dia a dia. Quem trabalha à noite, por exemplo, ele tem o risco de
reduzir a cada 15 anos trabalhado 4 anos de vida. Por isso que eu, pastor e irmão Luiz, às vezes parece que trabalho em carvoaria, porque a gente trabalhou muito tempo à noite. Então nós temos uma realidade aqui que Lázaro ficou doente. Diga, Lázaro ficou doente. Você crê em milagre? Você crê em cura? Você crê que Jesus liberta? Você crê que Ele restaura a sua saúde? Você crê que Ele faz maravilha? Sim, mas nós não podemos ignorar que somos seres humanos. E isso é bom para que nós coloquemos o nosso pé no chão e entendamos que a nossa vida humana ela está sujeita a inúmeras situações, como aconteceu com Lázaro. Mas esta situação, esta luta, essa adversidade não impediu Lázaro, William, de ter uma nova vida. E isso também não vai impedir você que está aqui nesta manhã ter um novo tempo com Deus. Isso também não vai impedir você que está aqui assistindo ou presencial de ter um novo tempo na sua história. Esta situação que você está enfrentando não vai impedir Deus de operar na tua vida. Porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por mais que nós tenhamos a nossa humanidade terrena e as questões naturais, nós entendemos que essas questões podem acontecer por relaxo. Não cuidei da saúde, não respeitei os meus limites. É consequência de pecados adoentam. É uma realidade em que eu estou passando por má mordomia daquilo que Deus me deu, ou é uma fatalidade, é um acidente, é um imprevisto, ou até mesmo o pecado de alguém perto de mim que está me afetando. Porque eu estou ali colocando, como diz Provérbios de Salomão, aquele que se mete em coisa alheia é como um homem que pegou um cão bravo pela olheira que estava na coleira, será mordido. Então nós temos aqui uma realidade inicial de que a cura sobrenatural e a ressurreição sobrenatural na vida de Lázaro acontece, e não se ignora que nós somos seres. Por isso, como seres humanos, nós manifestamos sentimentos. Diga comigo, manifeste os seus sentimentos. Olha o texto que nós lemos no versículo 3. Aquele que amas está doente. E em seguida, o que Jesus fez? Chorou. Jesus chorou. Ele está aqui mostrando que, embora ele sabia, na sua presciência, na sua onipotência, o final dessa história, que hoje nós sabemos, mas Jesus não esconde que ele é ser humano e que ele tem sentimento. E nós cristãos precisamos entender que nós somos seres humanos que possuem sentimentos e que em algum momento esses sentimentos virão à tona. Você vai chorar, você vai ter raiva, você vai ter pressão emocional, você vai passar por dias de rir. Por isso que eu gosto de andar com o Patrick, com a Edna, com o Pedro. Pessoas alegres. Às vezes a coisa está complicada, aí me aparece o Patrick do nada com uma piada. Às vezes olhar para ele já me dá vontade de dar risada. Porque ele tem uma característica que Paulo fala de Tito e Timóteo. Paulo, quando está preso em 2 Coríntios, diz: Deus, que consola os abatidos, me enviou Tito, que recreou a minha alma. Recreio, lembra? Você aí que está sentada de Black Power, atrás da Sônia, Cleide. A hora do recreio, a Cleide ficava brava com a gente na escola, porque ela tinha da merenda, queria muquear o rango, e a gente ia lá e pegava sempre a mais. A gente levava marmita no outro dia na estamparia, então a gente se dividia, cada dia era um que pegava a marmita, a merenda na escola, ia com o bandeco, e no outro dia a gente já almoçava junto no trabalho, todo mundo comia, e quando era ovo cozido, pegava de mão assim, colocava na sacola, para comer? Não, quando voltava do intervalo era guerra de ovo cozido no corredor da escola.
Era atacando para todo lado. A hora do recreio era a hora mais esperada, sim ou não? Você ficava louco. Eu tinha um amigo que ele corria para a cantina. Ele falava, hora do recreio, o Eduardo. Não é isso, Cleidiane? Estou mentindo? E ele ia, tipo o pastor Igor, sabe? Corria lá primeiro. E aí os moleques muito folgados, Gileade, já sabia que ele estava no primeiro da fila e ia pegar 2 cachorro-quentes. Nós tomava um dele. Estou mentindo? Eu tomava, vai, passa para cá. Eu, Alex, o Anderson, os meninos. Porque a hora do recreio é a hora que você extravaga. É a hora que você baixa a disciplina, é a hora que você encontra um amigo que está em outra sala de aula. E a Bíblia diz que nós temos sentimentos. Então quando Paulo diz, olha, esse camarada recreou a minha alma. Eu estou preso, fui açoitado, a igreja me abandonou, esqueceram de mim, o império vai cortar minha cabeça. Mas chegou alguém aqui com sentimento de alegria. Por isso eu quero que você levante a sua mão e receba um texto bíblico na tua alma. Filipenses 1, a Bíblia diz, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma ordem de Deus. Eu e você como crente, se alegrar na presença dEle. Se alegre. Se alegre, irmão. Nós temos sentimentos. Jesus chorou, mas com a sobrenatural ressurreição na vida de Lázaro, Jesus espera de nós algo. Pergunte o quê? Diga, confiar na soberania de Deus. Olha o que nós lemos. Essa doença, esta situação, esta enfermidade, essa causa, essa guerra, essa dívida, essa luta, essa porta fechada, esse não, esse problema, calma, é para que o meu nome seja glorificado. É isso que o texto do versículo 4 diz. Então, nos piores momentos da sua vida, nos tempos de maior escuridão do seu projeto de história, creia e lembre-se, diga comigo, o meu Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida hoje. Deus está no controle desta situação. Jesus Cristo é real, o reino dele é real, o poder dele é real e nós estamos com ele na peleja. Você precisa crer, diga, eu preciso crer. Crer de modo incondicional no amor de Jesus. Aqui nós temos 3 tipos de pessoa. Jesus ama todos. Nós temos a Maria, os amáveis. Tem gente que você não faz esforço para amar. É muito fácil. Nós temos aqui Marta, os agitados. Não para. Minha sogra, 6 da manhã, onde ela está? Atacadão. 7 da manhã, onde ela está? Pegando leite. Só que ela já lavou o quintal. Minha mãe, meu pai, os irmãos mais antigos estão sempre agitados, sempre atarefados, sempre fazendo algo. E nós temos Lázaro, diga Lázaro, os casos perdidos. Vou nem dar exemplo, tá, irmão? Para ninguém ficar ofendido. O caso perdido. Jesus vai na casa do cara, faz sinal, faz milagre. Jesus chamou o cara de amigo. Aquele que eu amo. Ele tem, você parou para pensar que Lázaro, ele poderia ser o braço direito de Jesus com todas essas classificações? Ele não poderia ser um dos 12? Ele não poderia ser o cara de confiança depois de João Batista para o ministério? Só que Jesus tem maturidade. Ele não mistura as coisas. É meu amigo, eu amo ele, eu estou sempre na casa dele, mas ele não tem chamado para ser pastor comigo. Nós precisamos, como igreja, entender isso. Discernir essa questão. E aí Jesus fala, olha só, Lázaro, tem um caso perdido. Mas mesmo depois de 3 dias nesta situação, eu amo você, Lázaro. Diga assim comigo, o amor de Deus por mim é mais forte que a morte. Nós vimos o discipulado ontem, Romanos 8, não é isso?
que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos e retirou ele do túmulo. O amor de Deus por nós é mais forte do que a morte. E com a sobrenatural ressurreição de Lázaro, nós precisamos de uma outra coisa. Pergunte o quê? Diga, tenha sensibilidade para mudar a agenda. Irmão, os crentes do Brasil, como o irmão Luiz veio falando comigo algumas coisas, que traz até vontade de chorar às vezes, preocupação pastoral. Jesus está em outra cidade, a 3 quilômetros de distância, administrando várias questões ali acontecendo. Ele saiu dessa cidade que Lázaro está com uma ameaça de morte, sendo apedrejado. Os discípulos dele já estão querendo se revoltar e sair do barco, falando, não vou voltar lá, você está doido, tem pedra com nome esperando a gente lá, na hora que a gente pisar na cidade a gente vai tomar pedrada, eu não vou voltar lá para morrer. Só que Jesus, quando recebeu a notícia, ele mudou a agenda dele. Você pode entender isso, irmão? A igreja no mundo hoje, e a igreja do Brasil principalmente, ela precisa se encaixar nessa realidade. Você vai servir a Deus no seu tempo, do seu jeito, até quando? O servo não escolhe horário. O servo não escolhe roupa. O servo não escolhe comida. O servo serve. E o servo que não serve para servir, não serve para nada. Jesus Cristo mudou a agenda dele. E Deus quer que nós, como cristãos, tenhamos esta capacidade de mudar a nossa agenda em propósito do reino dele. Temos que ter lazer, temos que ter trabalho, temos que estudar, temos que ter nosso momento pessoal, temos que ter nosso momento com família, mas nada disso pode estar acima da prioridade que é Deus. Você precisa organizar a sua agenda. O presbítero William deu uma aula aqui muito tempo atrás, o cooperador Luiz me lembrou hoje. 5 coisas na nossa vida que todos os dias nós precisamos rever. Quais são? Lembra, William? É duro pregar as coisas. Deus acontece, depois a pessoa vai falar com a gente fica assim, quando foi que eu falei isso aí, mano? Mas direto eu tô na rua e alguém me para, pastor, aquele dia você pregou na igreja lá, e o senhor pregou e aconteceu, e eu, glória a Deus, irmão. Depois a gente olha para mim assim, quem é? Eu falei, não sei. Não lembro. Depois do Covid eu tô com amnésia, mas sério. Eu esqueci a senha do cartão esses dias. Eu falei, Senhor, qual que é a senha aqui, meu Deus? A gente fica esquecido. Nós temos que olhar para Jesus e priorizar a agenda que Ele está nos dando. Pergunte como? Olhando para as pessoas que você ama. E olhando para as pessoas que Deus produz relacionamento. Para isso nós temos que andar na luz. Depois que Jesus ele reorganiza a sua agenda, a Bíblia diz que ele volta para a Judéia. E quando ele volta para a Judéia, ele dá a ideia de que nós temos que andar na luz, como ele na luz está. Diga comigo, traga para a cruz, que virá para a luz. Antes do haja luz, houve cruz. E nós precisamos pegar toda a nossa agenda, toda a nossa demanda e levar isso para a cruz, irmão, por meio da oração e pedir a Deus discernimento e direção do que fazer e começar a interpretar a nossa agenda como uma agenda missionária. O cristão, ele não pode andar no seu dia a dia para ser pego de surpresa. Você tem que andar preparado, com diligência. Você vai na padaria comprar um pãozinho, querido, se prepare. Pode ter alguém lá endemoniado e você vai ter que orar. Pode ter um enfermo lá e vai passar a mão na sua frente e você vai ter que socorrer. Pode alguém te encontrar e dizer, eu preciso conversar, você pode me ouvir 5 minutos, não me mato. O cristão precisa andar no QAP, ligado, atento. A sua agenda pode mudar por um propósito do reino de Deus.
Ele pode mover você numa geografia, numa mudança de horário, numa mudança de serviço, numa mudança de sala de aula, porque alguém no caminho vai parar na sua frente e você vai ser um instrumento de Deus para salvar essa pessoa. E nós, às vezes, nos endurecemos. Por que nós nos endurecemos? Quando até o pastor cobra, vem, participa, pastor, tá ligado? Porque a gente tem uma rotina. E rotina é a nossa maior inimiga. E a rotina nos gera uma coisa chamada zona de conforto. Então, quando a gente está numa zona de conforto, pense você, pregadora do Canadá. Canadá aqui. Você está em casa nesse frio de boa, comprou pipoca de bacon, vai assistir Deus Não Está Morto 3, que vai sair agora. Queria até que vocês fossem jovens para o cinema assistir esse filme, porque é muito legal, fala da NASA e tal. A primeira Santa Ceia da história foi, sabe, da Lua, sabe quem fez? Um crente. O primeiro homem que pisou na Lua pediu autorização para levar a ceia. Olha só. Você sabia disso? Aí o pastor liga para você. Ô Evelyn, você pode ir lá na igreja, sexta-feira, 10 da noite. Porque tem uma jovem lá que precisa de oração. E eu, como pastor homem, não posso estar lá nesse momento. Então vai lá com a pastora Edna, atende essa demanda para mim. A pipoca já está estourando. O filme já está passando a introdução. E aí? Qual é o sentimento comigo que você vai ter? Fala a verdade. Esse pastor perturbado. Isso é hora de me ligar. Porque eu estou tirando a Evelyn da zona de conforto dela. Ela está confortável. A mamãe ali com o papai, o cafezinho, a pipoquinha, o filminho, o cobertor, o ambiente agradável. Aí me sai nessa garoa para vir aqui no meio do frio, atender gente que ela nem conhece e não sabe o que ela tem que fazer. Tirei ela da zona de conforto. Qual é o sentimento que ela tem com o pastor? Revolta. Eu mato esse pastor qualquer dia. Mas Deus está olhando lá de cima, Ele quer ver a sua obediência. Obedecer é sacrificar, irmão. Nossa zona de conforto. Jesus entendeu isso e quando Ele olha para essa realidade, Ele fala, traz para a cruz. Porque quando você traz para a cruz, você entende a minha dor. E quando você entende a minha dor, diga comigo, eu preciso estar sensível à dor das outras pessoas. Olha o que Jesus disse, Lázaro, nosso amigo. Jesus está falando aqui, ó, vocês estão com medo de voltar lá para tomar pedrada, mas vocês lembram que quando ele ficou lá, foi Lázaro que fez café para nós. Vocês têm que lembrar que quem foi fazer um pãozinho foi Lázaro. Marta e Maria preparou o almoço. É a casa que cuidou da gente. Lázaro não é só meu amigo não, é seu também, viu Pedro? Viu Judas? Aí Dídimo fala, é verdade, Senhor. É bom estar na hora da alegria, mas Jesus está falando, ele não é só meu amigo, ele é amigo de todo mundo aqui. Então nós temos que ter sensibilidade à dor das outras pessoas. E isso produz em nós empatia. E muitas vezes, para entender o outro, nós precisamos nos colocar no lugar dele, mas não só nos colocar no lugar dele, procurar compreender o processo que essa pessoa está passando. É natural nós emitirmos uma condenação no momento de crise de alguém, mas nós precisamos entender o que essa pessoa está vivendo, e aí traz empatia, e a gente desconstrói na nossa ideia a igreja perfeita. Porque você começa a entender que em toda a igreja tem gente com problema, que toda a igreja tem gente perturbada, que toda a igreja vai ter um doido, vai ter um calmo, um nervoso, um estourado, um indiferente, um frio, um cético e um fervoroso. Toda a igreja, então você começa a entender que onde houver ser humano, você vai lidar com isso. Então você começa a entender o construto da sua ideia de igreja. Eu preciso sentir a dor do Mateus, porque eu sou corpo com o Mateus. Eu sou membro do mesmo corpo. Logo, se eu estou com dor de dente, eu não consigo fazer nada. Olha só, eu estava com dor de dente, a dor de dente me deu dor no ouvido. Um membro ligado ao outro. Então, se você é membro do corpo de Cristo, está aqui, você é o dedo mindinho que está encravado, o cérebro está mandando ordem para a coluna, para o zóio, para o ouvido, para a mão, que você está com dor. E isso produz em nós a ideia de que eu sinto a dor do irmão.
E quando eu sinto a dor do irmão, eu tenho sensibilidade para entender. Embora eu possa não concordar, mas eu consigo entender. Porque cada um vai ter uma realidade. Eu volto ao exemplo da Edna. Ela passou por uma perca, olho para ela, parece que não aconteceu nada. Eu sei que aconteceu. Ela tem uma forma de lidar com isso. Eu não. Eu desmonto, eu choro, eu fico de cara fechada, eu fico emburrado, eu me isolo em oração por um tempo. Eu sou ser humano. Eu não vou sorrir mesmo, vou estar de bicudo aqui. Porque nós somos seres sociáveis, e aí eu começo a entender o processo dela, eu começo a respeitar isso. E aí a igreja começa a ter uma coisa chamada, diga comigo, amadurecimento. Você para de se irritar por qualquer coisa. Eu já sei que no culto o porteiro vai chegar. Não é o seu caso, João. Eu falo, João, abre a igreja 8h30. 7h50 ele manda a foto para mim. A igreja está aberta. Glória a Deus pela sua vida. Mas eu sei que há casos é que... Cadê a chave? Irmão, eu tô aqui em Carapicuíba. Dá um jeito aí. Então a gente começa a compreender o processo que nós estamos, irmãos, e a gente entende que Jesus, Ele quer que nós, diga comigo, entendamos a realidade das pessoas. Foi isso que Dídimo fez. E nós precisamos, a partir do momento de entender a situação e compreender que esse irmão que está aqui na minha frente também é ser humano, chora que nem eu, sente dor que nem eu, cansa que nem eu, tem dívida. Quem tem dívida aqui? Alguém tem dívida aqui, irmão? Dívida? Boleto para pagar. Quem tem? Boleto. Levanta a mão aí. Quem tem boleto para pagar? Levanta a mão. Quem não tem, eu vou doar um para você levantar a mão agora. Olha em volta quem está... Oh, fica a mão levantada. Quem tem boleto para pagar, levanta a mão. Irmão, olha em volta. Se identificou com ele? Você tem o que em comum com esse irmão aí, além da fé em Cristo e a igreja local? Dívida. Pode baixar a sua mão. Quem não tem boleto para pagar, antes de sair do culto, me procure. Eu vou deixar você escolher o banco que você quer. Porque nós estamos vivendo uma necessidade, diga comigo, de manifestar a nossa fé. Manifestar a fé. Deixa eu correr aqui, irmão. Eu vou parar de olhar isso aqui, estou me perdendo. Quando manifestamos a nossa fé, nós começamos a ver os sinais acontecendo. E eu creio que eu estou numa igreja profética. Numa igreja marcada por Deus para prosperar nessa geração. Um povo escolhido a dedo para estar aqui com um propósito específico: avivar e reformar esta cidade e esse país. Então Deus nos trouxe para cá para que a gente manifeste a nossa fé. Irmão, quando Jesus chega e a mulher já vai encontrar com ele, uma das irmãs, já tinha gente chorando no túmulo. Enquanto você veio encontrar Jesus hoje, já tem gente que está perto de você, concordando e aceitando a desgraça na sua vida, mas você veio encontrar Jesus. E Jesus, ele questiona: onde é que vocês colocaram ele? E qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Quem falou? Qual foi a resposta? Quem tem boleto? Você já chamou Jesus para vir e ver? Quem está doente aqui essa manhã? Enfermo. Já chamou Jesus para vir e ver? Senhor, vem e vê. Vem o quê? Ele foi ver um churrasco? Uma Ferrari? Uma boa notícia? Ele foi ver um cadáver. Não sei o que você está passando, eu não sei como você entrou aqui, pode ser a pior coisa da sua vida. Diga: Jesus, venha e veja o que eu estou passando hoje. E quando Jesus vai lá e para na porta do túmulo, o que Jesus fala para eles? Hã? Para de chorar, meu. Fica tranquilo, eu cheguei, eu sou a ressurreição. Ele enxuga aqui, ó. Nós somos sentimentos, certo? Mas Jesus ficou chorando o capítulo todo. O texto é tão pequeno, só tem aqui: Jesus, viu, Luísa? Jesus chorou. Mas o 40 em diante, Jesus já está assim, ó.
Moleque doido. Sai da frente quem está chorando. Ô, judeus, a multidão que estava lá questionando Jesus, colocando um ponto de interrogação, dizendo, ele não curou o cego, ele não fez milagre, por que deixou o amigo dele morrer? Os acusadores estavam lá. Você e eu precisamos de acusadores, irmão, na nossa vida. O diabo é o diabo de Deus. Como dizia Lutero, o diabo é um cachorro preso na coleira de Deus. Nós precisamos do tentador para nos acordar às vezes. Tem irmão e irmã que é que nem carro de pobre, que nem carro velho que nem o meu, às vezes. 3 em 1. Um dirige, 3 empurra, para pegar no tranco. Tem irmão na igreja que é assim. Se Deus colocar ele na bênção, na plenitude, ele desvia. Infelizmente, ele não tem estrutura para aguentar a bênção. Então ele tem que viver sempre com um chicote, com uma cobrança, uma perseguição. Porque ele aprendeu um evangelho de luta. Ele aprendeu o evangelho de orar porque estou em luta. Eu vou orar porque eu estou em guerra. Eu vou orar porque eu preciso de uma resposta. Eu vou orar porque eu preciso de uma porta. Não, nós oramos porque eu amo ter comunhão com Deus. Eu oro porque eu gosto de conversar com o papai. Eu oro porque é o oxigênio da minha alma. Eu não oro por coisas, eu oro com Ele e estou com Ele enquanto estou orando. Aí você constrói esse evangelho. Você tá porque você está passando por essa guerra, irmão, para você fazer uma campanha de 7 dias no monte para orar. Oração é prazer, oração é conversa, oração é diálogo, oração é comunhão, oração é estar com o Pai. É lógico que essas coisas eu preciso orar, mas não são elas que me motivam a orar. Eu oro não para ser, eu oro porque eu já sou. A ordem das coisas muda. Jesus olhou para os acusadores e falou assim, vocês que estão aí falando e acusando, criticando, faz um favor para mim, tira a pedra. Quantos quilos pesava a pedra, pastor Sinei? Era leve? Diga assim, eu preciso de acusadores na minha vida para fazer o trabalho pesado. É quem está te acusando que vai tirar a pedra do túmulo para o seu milagre acontecer. Eles vão lá e mandam, enrolam a pedra. E aí Jesus olha para a multidão que está lá. Sabe aquele fofoqueiro? O cuida, o leve trás? Está lá no zap. A Sônia chegou, chegou. Chegou com 3 sacolas do Sam. Chegou. Saiu da academia agora, tá subindo a rua, chalupe. Sônia, o que Deus não revela, eu não vejo, o diabo fofoca, fica tranquilo. Jesus olhou para aquela multidão e falou assim, eu tô acabando, tira a faixa dele. Não, a multidão dos judeus tirou a rocha, mas o defunto não está enfaixado? Vem cá, Luiz, corre aqui, a Luiz está com a criança no colo. Wagner, vem cá, rapidinho. Aí a multidão estava lá e Jesus falou para ela, vai agora e tira a faixa do defunto. Porque ele estava enfaixado. Cadê os jovens que gostam de Dragon Ball Z, essas coisas? Naruto, né? Olha só. Jesus olhou para aquele homem, todo enfaixado, e falou para as pessoas que estavam lá, vai lá e tira o que prende ele de ser livre. A igreja tem que estar preparada para trazer liberdade às pessoas. Você tem que ser uma pessoa que tira as faixas. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Ele estava dentro do túmulo? Sim ou não? O túmulo estava fechado? Ele estava enfaixado? Quando Jesus falar para ele uma ordem, qual é a ordem? Saia para... Como é que ele sai de lá? Obrigado. Se eu contei para você que era dentro de uma caverna com degraus, escuro. Como é que ele saiu de lá, Patrick? Foi assim? Um pulinho de cada vez? Irmão, é um defunto, está enfaixado. Só tiraram a faixa fora do túmulo. Até então, ele está lá dentro. E Jesus falou, sai para... Jesus não falou para ele da pedra nem da roupa, das faixas. Jesus só falou para ele, sai para fora. Como Lázaro saiu desse túmulo?
Quem quer saber a resposta? Vem para a escola dominical. Vem para o culto de quarta-feira e saberás. Vem e vê. Eu não sei como ele saiu. Eu sei de uma coisa. O que estava impossível para os homens, Leandro, Jesus fez. Ressuscitou ele. Quando ele chegou lá fora, o que era possível para os homens, Jesus mandou fazer. Tira a pedra e tira a faixa. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei como você está me assistindo, mas eu tenho uma palavra bíblica para você. O sobrenatural, o extraordinário, o incomum, o meu Deus, o teu Deus vai fazer. Sai para fora! E quando você sair para fora, fique alegre, porque vai ter uma igreja preparada para libertar você de tudo que está te prendendo de viver o seu propósito. Vamos ficar de pé, irmãos? Olha só. É que você está gravando e fica andando, né? Cobra o pessoal para gravar no YouTube e melhorar a qualidade de som e fico para lá e para cá, desculpa. Só que tem um detalhe aí, pergunte qual? Depois você continua lendo o texto. O Lázaro, que não andava com Jesus no ministério, que não tinha um encargo ministerial, um ofício, e não é eu que estou falando não. Depois você lê o contexto final. A Bíblia diz que ele vai para Jerusalém, que ele anda nas circunvizinhanças, e as autoridades daquele lugar e a multidão fica assim, ó. Ele não estava enterrado? Porque se você somar, depois eu explico na escola bíblica com isso daí, mas foram 11 dias de mistério acontecendo ali. Não foi da noite para o dia assim, ó. Tinha o tempo que se esperava para velar o morto, que aí nasce o nosso costume no Brasil de velório. Porque esperava a pessoa um período para ver se ela morreu mesmo. Então ficava um período de observação ao corpo lá na época. Com uma vela acesa, acabou a vela, a pessoa não voltou, não é mal súbito, é morte, enterra. Velório, vela. Teve o tempo que Jesus demorou para sair do lugar que ele estava até chegar lá, que ele fala que esperou 2 dias. E teve o tempo que ele já estava enterrado. Soma tudo isso. É o tempo que Jesus chega. Por isso que a Bíblia já estava cheirando mal. Já estava cheirando mal. E Jesus sabia de tudo isso. E aí Lázaro sai do túmulo e começa a andar na cidade. E aí as pessoas falam, não foi o velório dele esses dias? Eu fiquei sabendo que até estava cheirando ruim. As irmãs dele até alugou as choradeiras, lembra que ela tem, não sei, para chorar no velório, mas que ia chorar lá? Carpideira, obrigado, evangelista Patrick. Até compraram uma coroa de flores, Lázaro, em memória. O que aconteceu com ele? E o texto diz, não, João, que Lázaro ia andando e as pessoas iam falando, ele estava morto, ele morreu, estava cheirando mal, a irmã estava até chorando. O que aconteceu com esse homem? Aí ele olha assim e vira a multidão dos fariseus. Ele fala assim, ó, Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou aquele que estava morto. E o texto continua, e aqueles que ouviram isso, temeram ao Senhor, e foram até Jesus. Ah, irmão, você percebeu uma coisa? O camarada a vida inteira não falou de Jesus para ninguém. Mas depois de ser o milagre de Deus ambulante, metade da cidade se converteu a Jesus Cristo. Levante a sua mão. O que você passa hoje é evidência para a salvação de pessoas. O que você passa hoje, alguém está vendo e verá que o nosso Senhor operou ao teu favor. E quando perguntarem para você o que aconteceu com aquela causa, o que aconteceu com aquela luta, o que aconteceu com aquele filho, responda
conta de bom grado. Jesus, o Filho de Deus, fez um milagre na minha história, e aqueles que viram toda a desgraça se converterão ao Evangelho. Ele não falou uma palavra, irmã Aline. Ele não escreveu um livro. Ele não foi para um podcast. Mas ele andando, trabalhando, cuidando de camelo. A cidade olhou e falou: ele ressuscitou. Ele é um milagre que anda. Só Jesus pode fazer isso. E eles foram a Jesus e reconheceram que ele é o Filho de Deus. Curve sua cabeça por um instante. Diga assim comigo: a minha situação hoje será instrumento para glorificar a Deus e levar salvação a pecadores. Esta leve e momentânea tribulação produz em vós, igreja, eterno peso de glória. Regozije-se, alegre-se e saia daqui hoje como Lázaro, sai para fora. E o texto final é em Efésios: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá diante dos homens. Desperta, ó tu que dorme, desperta teu chamado, desperta a sua vocação, desperta os dons espirituais, desperta a sede por Deus, desperta a sede para ganhar alma, desperta a sede pela Bíblia, desperta deste sono, desperta e prepara-te para ser um testemunho que anda. Amém, Alessandro? Jesus está falando com você? Diga graças a Deus.